do retiro que eu acho que eu gostava de partilhar. Não, e posso falar da culpa e da vergonha à mesma? Sim, posso fugir. Não, este retiro de fim de ano é uma forma, para já é a melhor forma de passar o ano, para mim. Estar com pessoas que me são queridas, a dar tempo para ponderar o ano que terminou e olhar para o ano que vai iniciar. E é uma maneira de usar uma convenção, porque é só uma convenção que nós temos, que o ano termina ali e há um outro a começar, mas é uma convenção que segue também um ciclo da natureza. No inverno, tu olha para a natureza e aquilo está tudo quietinho e depois na primavera brota e rebenta e desabrocha e por aí fora. Então parece que é uma boa altura para parar e ponderar. E neste retiro de fim de ano, a proposta que fazemos é, sim, olhar para o ano que aconteceu e ver o que é que do ano que ficou para trás, o que é que gostaríamos mesmo de deixar para trás. E há um ritual de deixar coisas para trás. E há também olhar para aquelas que funcionaram bem e que queremos cultivar, e há um ritual de semear aquelas que queremos cultivar. E neste retiro em particular, aliás, tem sido todos, a questão que eu coloco é o que é mesmo importante nesta vida. Para começar o ano, nesta fase da minha vida, quais são os princípios fundamentais que eu gostaria que venham a informar os próximos meses, para não dizer anos. E, no meu caso, uma exploração que eu fiz e queria partilhar, o que eu fiz, comecei por fazer, foi dividir o meu tempo e espaço entre tempo e espaço físico e tempo e espaço mental. E fui fazendo assim uma lista, quais são as coisas que eu preencho o meu tempo e ao qual dou a minha energia. Fui fazendo uma lista. Depois comecei a pôr uma gradação, fiz assim 5 quadradinhos e comecei a preencher quanto é que aquilo preenche na minha vida. E vi, ok, olha, fazer cursos, ainda dá umas tantas horas, surf, menos, família, meditação, por aí fora. Depois fiz com o meu espaço mental, que é uma coisa muito subjetiva, mas onde é que eu para onde é que a minha atenção vai? Quais são os temas com os quais eu preencho a minha mente? Também fiz uma lista e arranjei uma maneira de escalonar. Olha, penso bastante nisto, penso menos naquilo. E depois comecei a olhar para as atividades, tanto mentais como de facto, e quando eu estou a fazer isto, quais são as necessidades que estão a ser preenchidas? Porque a razão é que, levando em conta que tudo aquilo que nós fazemos é na tentativa de alguma maneira sofrer menos, se possível, ficar mais contente, não é? Não faz nada propositadamente para sofrer. Faz muita coisa sem querer que traz sofrimento, mas não pensa propositadamente, vou fazer isto para me lixar. Antes, pelo contrário, pensa que vai fazer aquilo e vai ser melhor, mesmo quando é... E quem está de fora está a ver que é uma grande burrice. Mas quem está a fazer nem sempre identifica isso. Então, levando em conta que a intenção é melhorar, tudo o que eu faço, de alguma maneira, há de ser uma tentativa de preencher alguma necessidade de expressar qualquer coisa que é importante, que eu acho importante. Estão comigo nisso? Então comecei a ver, ok, os cursos, eu faço os cursos por, olha, subsistência, é uma boa maneira de subsistir, partilha, inspiração, etc, etc. E fui colocando. E uma das coisas que começou a ficar óbvio foi que algumas das atividades dedico pouquíssimo tempo e, na verdade, tenho umas expectativas que aquilo vai preencher imensa coisa. E ficou clara a disparidade entre o tempo e energia investido e o quanto aquilo supostamente trará. E, neste caso em particular, foi a minha prática pessoal, porque eu acabo por ter muita prática com outros, mas eu notei, a minha prática pessoal é tão importante, tanto para a minha vida pessoal como profissional, e, no entanto, comparado com as horas que eu despendo noutras coisas, isto é relativamente pouco para a sua importância. Isso foi um ahá, que não foi assim novidade, mas ficou ainda mais claro. E também com o espaço mental, isso diverti-me imenso ver, mas quando a minha cabecinha vai ponderar esses temas, qual é a necessidade que está a tentar preencher com esses temas? Porque quando a nossa cabeça vai buscar um tema, é mentalmente uma tentativa de satisfazer alguma necessidade. Estão comigo nisto também? Está a fazer sentido? Então cheguei ao meu top
de as coisas mais importantes nesta fase da minha vida. Ou seja, aquilo ao qual eu dedico mais energia, ou outras que eu não dedico mais energia, mas dado o quão importante eu acho que elas são, poderia vir a dedicar mais energia. E o que eu sugiro, o que eu faço para mim é construir mais ou menos um mandala. E o mandala é qualquer organização que tem no centro algum princípio ou princípios que depois informam tudo o resto que se propaga a partir desse centro. Então coloquei o meu top que reduzia os 4 princípios fundamentais na minha vida agora, e depois o desdobramento, como é que isso passaria a ser atualizado. Então aquilo era os princípios fundamentais, eu posso dizer, para este ano o lado de clareza, e dentro de clareza aquele subdivide-se discernimento, principalmente isso, o cultivar discernimento e uma clareza em relação a temas de propósito. Clareza, do lado de cá, conexão, e tudo aquilo que tem a ver com família, sangue e muito também conexão com o que é que para aqui vai na minha vida pessoal. Equilíbrio, e dentro do equilíbrio estava principalmente a autorregulação, o cuidar de estar autorregulado, e do outro lado segurança. De há uns anos para cá eu resolvi assumir que tenho cagunfa. Esta coisa de estar vivo é muito vulnerável. Por isso, porque tive que ser, mesmo com o meu treino budista, não é mesmo, é que o treino de anos e anos de budismo, aquela coisa de tanto larga, e às tantas tenho assim uma noção errónea, faz assim um despojamento, no meu caso pelo menos, demasiado cedo, que o que é fato é que eu tenho preocupações financeiras, quero que poder pagar a escola da miúda e termos uma vida simpática, e é uma complexidade de viver no mundo que eu não assumi logo quando deixei aquela vida de retiros e passei para a vida como todos nós aqui vivemos. Eu não estava à espera de levar com tanta preocupação que no fundo é a necessidade de segurança. Porque no mosteiro aquilo é fácil, a pessoa acorda, tem um sino, para acordar, depois vai e medita 2 horas, e depois tem a atividade em comunitário, depois toca o sino para comer, e não precisa de dinheiro. Tem um quê de Pavlov, mas está tudo tão cuidado e está tudo tão programado, e portanto que nos mosteiros o principal obstáculo à prática não é a ansiedade, o principal obstáculo à prática é o sono, é o torpor, é a preguiça, porque não há nada que ponha o pessoal suficientemente à rasca. Nós não temos esse problema, quem não está no mosteiro tem mais do que suficiente para estar aflito. Então já nos últimos 2 anos, o ano passado e este, incluí segurança como um dos princípios e necessidades importantes na minha vida. Como é que eu cuido desse lado? E eu podia colocar a minha segurança como eu vou ganhar milhões e assim vai correr tudo bem, mas não, já passei essa fase e sei que a segurança que eu procuro não vem de ganhar milhões. No entanto, está lá o meu lado prático se ganhar uns milhões não tenho problema nenhum com isso, mas não vou dedicar a minha vida a isso. Mas uns passos importantes que eu descobri nos últimos tempos foi, por exemplo, a minha segurança, o meu sentido de segurança está intimamente ligado com o nível de complicação que eu trago à minha vida. Se complico muito, noto que sinto-me inseguro. E é óbvio, porque há muito mais demanda do que a minha capacidade de resposta. E um ser humano, quando há muita demanda e pouca resposta, sente-se aquém. E a maior parte dos seres humanos, quando se sentem aquém, sentem-se inseguros porque não têm os recursos para dar resposta. Então tem havido assim um esforço de simplificação e de organização e de, claro, e cuidar da subsistência, mas a minha principal ênfase não está ainda em prática a resultar muito, mas estou a mentalizar-me, tem sido segurança através de simplificar, largar tralha, largar o que não é essencial. Eu concordo absolutamente, tendo por condicionamento uma forte tendência para a exigência, que mesmo com anos e anos e anos de prática é uma característica que eu noto muito, muito presente, eu não poderia concordar mais. E exigência
Exigência nas coisas, por exemplo, a exigência tem sempre este problema de rigidez, por isso traz sempre sofrimento. Alguma determinação eu acho essencial. Quando começa a ser exigência da asneira, só porque a realidade nunca cabe no tamanho diminuto das nossas exigências. As nossas exigências podem ser enormes, mas a realidade é muito maior, não é? Então esta coisa, supõe-se com muita exigência, tem que ser assim, é certinho que a realidade, na sua multiplicidade de infinitas causas e condições que, não é, que levam qualquer coisa a acontecer, aquilo não vai ser como estamos a exigir. Por isso, mais frustrada, não é? mais triste. Isso eu concordo, absolutamente. Só ter o cuidado de não deitar fora a necessidade de aplicação de esforço na direção que traz resultados apropriados. Porque acho que aqui a questão é essa, se estamos a aplicar, pôr o tempo e energia naquilo que consideramos mais importante. E eu fico surpreso neste retiro, quantas pessoas nunca pararam para ponderar, mas quais são os princípios fundamentais na minha vida? Tipo, estamos para aqui a viver sem noção, mas estas atividades são em prol exatamente de quê? E já notei que segurança está lá no topo. Muito do esforço que fazemos é para adquirir segurança. Depois a pessoa olha para a estratégia que vai ser promotora de segurança e está quase escrito, mas pode ser que dê certo, mas provavelmente vai dar asneira. A pessoa está a pôr a sua segurança em coisas que não trazem segurança. Status, que facilmente perde-se. Emprego, facilmente perde-se. Até uma que é de ter cuidado. Relações. Facilmente perde-se. Não é? Quem é que aqui não passou por um forte desamor? Mãos no ar. Não passaram. Não, Então quem é que não passou? Já passaram aquele grauzinho. Então, mesmo, onde é que a pessoa está a pôr? Está a fazer o seu investimento de segurança? Não é? Nada contra relações. Antes, pelo contrário. Mas convém ver as coisas por aquilo que elas estão. Então, o objetivo deste retiro é começar o ano com isso, com ponderar quais são os princípios fundamentais, aquilo que eu considero, mesmo sem isto, começa a não ter graça viver. E é tão giro que é fácil de identificar. Estávamos 27 pessoas e não demora muito a ter-se uma lista de 30 coisas essenciais e pronto, e a pessoa já tem a receita para ser feliz. 30 fatores fundamentais para ser feliz. E depois não precisa de 30 o tempo todo. Cada momento da sua vida, 5 normalmente já dão conta da maior parte das situações. Se a pessoa souber os 5 coisas mais importantes, pronto, já está muito mais orientado. E esse foi o tema do nosso retiro de fim de ano. Uma parte importante disto, que eu considero isto são os princípios, e depois como é que eles vão se manifestar de forma específica e execuível? Ou seja, não ficar só amor, e pronto, e ficou lá, amor. E amor, como é que eu acho que esta qualidade que é tão importante na minha vida, amor, vai se manifestar? Vou continuar o quê? A alimentar um sonho romântico, que um dia vai aparecer o príncipe encantado na minha vida e a minha cara metade finalmente. Porque eu sei que somos injetados com esse mito romântico como se fosse a solução para a nossa necessidade de amor, mas calculo que já tenham descoberto que provavelmente não é bem assim. Mas o quê? Vamos então deitar o amor fora? Porque a pessoa não encontra o príncipe ou a princesa perfeita. Ok, então como é que este amor encontra expressão na minha vida? Não é? No meu caso, equilíbrio. Ok, equilíbrio. E como é que esta proposta de viver de uma forma com equilíbrio encontra expressão? Aos vários níveis, em termos do meu corpo, em termos da minha mente, em termos das minhas... Depois é a segunda roda da mandala, é isso? Normalmente eu tenho o centro, os princípios, depois subdivisões desses princípios, por exemplo, equilíbrio
Eu agora tenho ali, mas coloquei autorregulação, alimentação, Meditação? não, porque isso é estratégia. Aí Então, já é ainda. Embora, mesmo alimentação não, mas é um princípio. E há mais uma que está a faltar. E depois é que vem mesmo, ok, e agora? A estratégia específica, em termos de autorregulação, o que é que eu vou fazer? Ok, pausas. Sim. A minha soneca à tarde. Sim. Deitar mais cedo. Sim. Sim. Conexão, o que é que isso quer dizer? Com quem é que eu vou estar? Com quem é que eu vou dedicar o meu tempo? E eu tenho a do ano passado. E a gira, a pessoa vai colecionando mandalas por ano. Olha, isto foi o ano passado. E tem a oportunidade de olhar e ver, olha, ok, o lado da simplicidade, eu anotei, aquilo que menos trabalhei no ano que passou foi o lado de simplicidade. Aquilo que eu me tinha proposto e aquilo que aconteceu, eu diria, bem, realmente a simplicidade ainda não está a acontecer. Ficou claro o que é esta coisa dos princípios? Porque eu estou... Princípios, necessidades, isto foi uma abordagem que eu fui buscar a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg, que alguns de vós já conhecem. Aliás, ainda melhor foi aquele Hans Max Neef, que faz aquela economia do Chile com base nas necessidades fundamentais para um país ser feliz. E o Marshall foi buscar isso ao Max Neef, e eu acho que aquilo está bem pensado. Tem assim 10 principais. E 10 principais seriam, pronto, segurança, liberdade, conhecimento, afeto, por aí fora. Conexão e por aí fora. E é isso que está referido, porque a pessoa primeiro começa com esses princípios e depois é que vai ao específico. E o que eu acho tem sido particularmente útil em relação a ter esse lado de princípios aclarado é que é muito útil para lidar também com o pesar. Para mim foi assim uma revolução de inteligência emocional. Quando há dor, e não é só com o pesar, quando há dor, seja raiva, seja o pesar de perda, luta, etc., a dor é indicativa de algo que é importante que não está a ser atendido. Okay? Olha, vamos à culpa. A culpa, só um bocadinho, culpa e raiva para... Culpa e vergonha. Mas vamos já agora a estas três. Não é? Raiva surge... Quando é que raiva surge? Quando qualquer coisa não aconteceu como nós gostaríamos e achamos que a culpa está fora. Não? O dedo está a apontar para fora. Correto? Então a culpa é dele e vem a raiva e eu quero eliminar esta pessoa, esta situação. Lá fora tem que ser diferente. Okay? Mas é porquê? Porque eu tenho um pensamento que isto devia ser outra coisa e está mal. Estão comigo? Não é assim que temos raiva? Sim. Esta pessoa fez isto e está mal. Mas se virmos por baixo da raiva, que é um movimento de empurrar, não quero, está a doer. Não há raiva sem dor. A causalidade da raiva tem que haver algo penoso para haver raiva. Não há raiva sem haver por baixo uma experiência penosa. Estão comigo ainda? Sim. Sim? A aversão tem como causa dor. E a dor é o indicador que a vida tem para dizer há qualquer coisa que podia estar bem e não está. Estão comigo? Seja físico, seja emocional. Okay? Então, quando fazemos um julgamento para fora, ou quando ouvimos um julgamento de alguém em relação a nós, tipo, és uma besta. Por exemplo, alguém que nos diz, és uma besta, obviamente está com raiva. Mas és uma besta, fala mais sobre o que é que ela considera importante que não está a acontecer do que a nossa pessoa. Com egoísta é mais fácil, talvez. Quando eu digo à minha mulher, és uma egoísta, não digo, porque ela não é. Mas se eu dissesse, já ficou em filme, não é? Se eu tivesse dito, reparem-me, quando eu digo, és egoísta, está a doer, obviamente, não é? O que é que eu estou a precisar que não tenho? Não estou a ter. Partilha, por exemplo. É só porque
É a dor de não ter a partilha que gostaria de ter, que me leva a dizer, és egoísta. Claro que ao dizer egoísta, a probabilidade de ter a partilha que preciso é ainda mais distante. Então, isto foi para fora, a raiva. A culpa é a mesma coisa para dentro. Porque eu também digo, sou um egoísta. Quando eu digo que sou um egoísta, que agora estou a culpar-me, o que é que eu estou a precisar que não dê expressão? Também partilha, mas é da minha capacidade de partilhar com o outro. Então, por baixo da dor está algo que é importante e só dói porque é importante. O luto. Seja o luto porque deixámos um trabalho, seja o luto porque deixámos uma relação, alguém que morreu. A dor, aquele luto, é porque havia qualidades absolutamente fundamentais que aquela estratégia específica de alguma forma satisfazia. E às vezes a relação era bastante enrolada e pouco sã. E acontece, estão nas famílias que aquilo tem um grande imbróglio. Então vai lá tentar ajudar. Vai o cheio de boa vontade, o assistente social, não é? Aquilo é uma confusão, o pai está embrulhado com a filha e a mãe prostitui-se, enfim, aquela coisa não lembra a ninguém. E a pessoa vai lá cheia de boa vontade, achar que vai ser mesmo útil e com uns conceitos muito mais saudáveis. E aquilo nada, não, nada, porque aquele sistema, maluco como é, de alguma maneira está a atender algumas necessidades. E até que essas necessidades sejam reconhecidas e o novo sistema garanta que aquelas que já são satisfeitas vão ser satisfeitas, aquilo não muda, não há hipótese. E não é só com famílias estrambulhadas, com nós próprios também. Porque estamos, mesmo nos nossos comportamentos mais desviados, é uma tentativa de, alguma maneira, satisfazer alguma necessidade. Normalmente o que está a acontecer é que a estratégia não é nada eficaz. Tenho uma necessidade de trabalho como uma vez, não é o meu caso, obviamente, mas imagino, trabalho imenso, com níveis de exigência imensos, e tenho uma necessidade de espairecer. E como é que faço? Para espairecer ao fim do dia, bebo uns copos. Ok? E às tantas, o espairecer começa a ganhar muito peso, porque a exigência é tanta que a única maneira de desligar é beber uns copos. Às tantas, a estratégia já não está a ser muito eficaz, porque eu já não estou só a espairecer. Já estou a destruir a minha vida na tentativa de espairecer. Mas não vai ser possível retirar a necessidade, porque o tipo precisa mesmo espairecer. Então, como é que se lida com isto? Mesmo as nossas ações mais desviadas, eu hoje em dia gosto de olhar para elas. Peraí. Quando eu estou naquela maluquice ali às voltinhas, mesmo aqui na caixa de pirulitos, aquilo é para satisfazer o quê? E quando é óbvio que a estratégia é penosa, insatisfatória e não vai nunca satisfazer aquilo que estamos à procura, é muito mais fácil abrir mão. É muito mais fácil largar a bebida, a internet, uma relação, quando a pessoa reconhece, mas isto nunca vai trazer aquilo que eu estou à procura. Sim? Uhum. E alguns de nós temos o hábito de nos culpabilizarmos e de sentir vergonha. Vergonha e culpa também são hábitos. E convém ir lá ver, mas quando eu estou aqui a culpabilizar-me, o que é que isto está a satisfazer? Eu posso dar uma dica. Normalmente é para não sentir uma coisa que é muito mais difícil de sentir do que culpa e vergonha. Porque raiva, culpa e vergonha fomos treinados de pequenininhos a sentir. E é socialmente aceitável. Aliás, até há um senhor lá em cima para ter a certeza que sentimos culpa e vergonha. Por isso, tem mandato divino. A culpa e vergonha tem aceitação divina. A raiva é culturalmente aceito, pelo menos neste lado do mundo. Para evitar sentir o quê, então? Aí acaba cada um, por exemplo, com a raiva, então com os homens isto nota-se com alguma facilidade. Raiva, muitas vezes, é a emoção mais acessível para não sentir vulnerabilidade.
um pai que se salta na tampa completamente com a sua filha adolescente. O tipo não quer sentir de maneira nenhuma, que já não tem controle sobre aquela vida. E que, na verdade, o pouco que fez não foi assim grande coisa e aquilo agora vai por ali afora. E ele é, no melhor das hipóteses, espectador. E ela está ali de mini saia, com um piercing no umbigo e a dizer que vai pôr um no nariz. E tipo, está. Aquela raiva é porque sentir a vulnerabilidade, a sua incapacidade, impotência, nunca lhe deram permissão para sentir isso. Então só a chapada é que aquilo se resolve. Claro, perde filha e não fica com a situação resolvida. Essa nos homens é fácil de notar. Hã? A culpa? Não é a mesma coisa, não é? Mas a raiva também pode ser um motor fantástico a se entrar em ação. Sim, não estou a dizer que não. Aliás, a coisa mais fácil de fazer quando estamos com raiva é entrar em ação. O difícil é não entrar. Não é? Sim. A entrada em ação pode ser positiva, pode ser alguma coisa positiva. Aí é quando unimos raiva e discernimento. Aí sim. Aí é na tradição tibetana há uma imagem muito bonita que é Manjushri, que é um Bodhisattva da sabedoria, que o Bodhisattva é um Buda em treino já na fase final. E ele tem uma espada, que é um instrumento de guerra, mas o que a sua espada corta é a ignorância. Então, na tradição tibetana, a raiva pode ser utilizada para trazer discernimento. O que a pessoa está a aplicar a sua raiva é quanto à ignorância. Não tem qualquer disponibilidade para a ignorância. E tudo que é ignorância corta pela raiz. Aí é uma utilização, partir para a ação, impulsionado por essa energia, porque a raiva tem muita energia, não é? Porquê que tem muita energia? Porque há muita necessidade lá envolvida que não está a ser atendida. Essa é a força da raiva. As emoções têm energia. Porque são as emoções. É o que este organismo desenvolveu para nos avisar, porra, isto é importante, nota. E depois temos um treino fantástico, que é de não notar. A pessoa passa ali 13 anos de educação a aprender a não notar. Mas, por exemplo, eu sou tipo um gatilho emocional. Eu tenho emoções tipo fortes. E todos temos, querida. Não é só tu. Toda a gente tem. Só que uns aprenderam a não notar. O que há a fazer é depois. E como é que eu posso abarcar a totalidade de nuances que é estar vivo? Tenho ali uma questão e depois vou aqui. Eu vi que e depois temos de terminar. Partilhar aqui a minha experiência, que é muito recente. Eu acabei uma relação há pouco tempo e eu ando a batalhar principalmente com o meu ego. Porque é tal coisa as emoções, a raiva, às vezes a culpa que nos assombra. E quando eu tenho consciência que foi o melhor que eu fiz, porque é que eu tenho que me sentir assim? Eu tenho que dominar esses mesmos sentimentos dentro de mim. Eu não diria dominar, mas ouvi-los tão atenta e intimamente como ouviria a pessoa mais amiga. É um pouco difícil, por isso é que eu digo, a gente ter consciência de que temos que controlar essas mesmas emoções, por vezes, não é fácil. A minha sugestão é não controlar. Não é preciso controlar. Agora, que é preciso aprender a conter, no sentido de não extravasar e causar mais sofrimento, porque elas são difíceis. São difíceis. Mas a sua resolução está nelas próprias, não vem de fora. E todas elas apontam para algo que é importante e que é preciso. Porque eu tenho raiva, porquê? Porque eu na final, tipo, eram aquilo, isto é a culpa para fora. Mas porquê? Porque eu tenho necessidades de intimidade, de partilha, que ficaram muito aquém. Ok. Já ficou uma raiva muito mais inteligente. Próxima relação tem que ser com alguém que tenha capacidade de partilha. Não vou arranjar um tipo que é gestor, dá-me segurança financeira para eu ser dondoca, não é o caso, mas que depois é uma besta quadrada e com o qual não me consigo relacionar. Se calhar eu escolho um tipo que é menos executivo e mais emocionalmente inteligente. Pronto. Por isso, essas dores são muito úteis. Era só para partilhar o que eu tenho estado a pensar sobre a culpa e a vergonha, que me parece que no fundo é o julgamento. É o julgamento que provoca a culpa. É isso mesmo. É o julgamento.
Raiva é o julgamento para fora. Culpa são os outros 2 dedinhos. Culpa é um, vergonha é o outro, o último é a depressão. É quando a pessoa já culpou, já teve tanta vergonha que o sistema faz shutdown. Mas completamente. Claro que sim. E que tal ficarmos por aqui? Porque já pode estar mais de 35. Sadhu, sadhu. Sadhu. Boa semana, bom ano.